Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos da Célula Filhos de Abraão. Mais uma terça-feira abençoada para nós todos, né? Ao qual esse mês nós estamos estudando sobre vem avivamento, né? Que o Senhor, Ele quer vir buscar uma igreja totalmente avivada, amém? Pediria para os irmãos abrirem as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Segunda Crônicas, capítulo 34, diz assim: Tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos, e reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, nos altos e nos bosques, e das imagens de esculturas e de fundição. Amém? Que maravilha, né? O rei Josias começou seu reinado em Israel com 8 anos, né? E começou a purificar a nação de Israel. É o que nós vamos aprender hoje no estudo dessa noite. Eu pediria para os irmãos curvarem a cabeça, vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco diante do altar a minha vida, a vida dos meus irmãos e cada família representada, e cada família que estará vendo assim nessa live, papai, em nome de Jesus, papai. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, papai, em nome de Jesus, lava com teu sangue precioso, em nome de Jesus, papai, derrama a tua unção, a tua graça, o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia, o teu bálsamo e a tua esperança em nossas vidas, papai. Em nome de Jesus agora, papai, eu ordeno que todo espírito contrário à tua palavra bata em retirada, e em nome de Jesus, papai, que não seja eu ministrando a tua santa e gloriosa palavra nessa noite, mas seja o teu Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis pela tua igreja aqui na terra. E em nome de Jesus, seja bem-vindo aos nossos corações nessa noite. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Houve um grande avivamento espiritual na nação de Israel, em Judá e Jerusalém, quando o rei Josias, com 8 anos, assumiu o reinado, né? Ele veio com uma nova visão, um novo propósito, um novo plano. Os planos e os propósitos estavam na direção de Deus, amém? Foi dirigido pelo jovem Josias, 609 a.C., que assumiu o trono aos 8 anos de idade e morreu em batalha aos 39 anos. Irmãos, ele morreu jovem, né? Ele morreu em batalha. Então o reinado dele foi 31 anos, como foi dito aqui no texto, né? E que maravilha, foi um dos melhores reis de Israel, né? E jovem.
aos 16 anos, começou sua vida espiritual e aos 20 fez uma purificação geral em todo o reino de Judá. Então, irmãos, que maravilha, ele foi rei, ele foi consagrado a rei de Israel com 8 anos e aos 16 anos ele já começou a purificação em Israel. Na sua adolescência, na sua infância, ele assumiu a nação de Israel e na sua adolescência ele começou a purificar a nação de Israel, porque foi ali que ele teve um encontro com Deus. Amém? Josias herdou uma nação cheia de ídolos, templos pagãos e bosques dedicados às falsas divindades. Primeiro, Baal. As estátuas eram erguidas e eram chamadas Baalaíns. Seus templos e altares eram construídos nos altos, nos montes, sobre as árvores ou nos tetos das casas. Os sacerdotes queimavam incenso e sacrificavam crianças. Misericórdia. A idolatria era tanto em Israel que o povo começou a idolatrar imagens de demônios. E o que é pior, fazendo sacrifício de crianças inocentes, tinham se afastado do Deus vivo, do soberano Deus, perderam a identidade com Deus, perderam a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como é triste quando a Igreja do Senhor perde esses valores divinos. Como é triste quando somos desobedientes a Deus. E a nação de Israel estava perecendo ali, porque ela estava cultuando demônios nessa época, quando o rei Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade. O segundo, Milcom, que Moloque, que é a mesma coisa que Moloque. E haviam rituais sexuais e sacrificavam crianças. Esse era um outro deus com letra minúscula, ao qual eles também faziam orgias e sacrificavam crianças também. Culto a demônios, né? Israel estava prestando nessa época culto a demônios em vez de cultuar a Deus. Terceiro, Astarote, deusa dos astros, da lua, da fertilidade e da sexualidade. Era outro demônio também. E esse aí era o mais poderoso lá deles, porque a nação pegava fogo, né? Era astrologia, consultava os astros, eram orgias, rituais sexuais e sacrifício humano. Irmãos, é incrível, estamos em pleno século XXI e ainda existe essas seitas aos demônios, né? Muitas vezes cristãos que andam comendo em 2 mesas também andam cultuando a demônios. Nós temos que prestar muita atenção o tipo de literatura que nós estamos lendo, o tipo de estudo que nós estamos tendo, porque a palavra de Deus nos fala que quando chegasse o fim dos tempos,
o inimigo viria personalizado na imagem de Cristo. Os falsos profetas, os falsos pastores estão aí na mídia pregando a palavra de Deus, mas pregando filosofias e doutrinas, usando a palavra de Deus erroneamente. E o Senhor fala, na sua infinita bondade, na sua sabedoria infinita, que se eu não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos seriam salvos. Os escolhidos são quem? Somos nós, somos a igreja do Senhor. Nós temos que ver aonde que nós estamos estudando. Nem sempre os estudos bíblicos são de Deus. Como já falei, tem falsos mestres. A Bíblia relata isso, não é o seu Eduardo que está falando. A Bíblia relata. Cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos pastores. A Bíblia fala, lobos cobertos com pele de ovelha. Lobos cobertos com pele de ovelha. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Continuando com isso daqui. O valor da oração foi importante, o papel no avivamento ocorrido ao tempo de Josias, quando ele foi rei de Judá e de Jerusalém. Ainda jovem, ele começou a buscar o Senhor, 2 Crônicas 34:3, consciente da idolatria existente em seu país, e lutou contra esse pecado e destruiu todos os altares. Versículo 7. Então, irmãos, vocês vão lerem depois aí nas suas casas. Essa história do reinado de Josias é uma história bonita, porque logo que ele começou o reinado, ele já viu que o povo estava afastado de Deus. E ele, o líder de uma nação. Agora os irmãos imaginem o líder de uma célula, o nosso pastor, o líder de uma igreja, quando ele vê que alguns fiéis estão se desviando dos caminhos, estão fracos na fé, pois estão cometendo idolatria. A palavra de Deus nos fala que o Senhor não divide a sua glória com ninguém, porque o único digno de idolatria é só o nosso Senhor. E nessa época, o povo de Israel estava idolatrando demônios e cultuando e fazendo sacrifício. E hoje, em pleno século XXI, eu posso falar abertamente, não gosto de falar nomes, mas vou falar. A igreja do século XXI está dedicando mais tempo à Netflix, à Amazon, a esse lixo de emissora, a TV Globo. E esses são os ídolos do século XXI, ao qual muitos cristãos estão dando mais valor e dedicando mais seu tempo para esses ídolos. O Senhor Jesus está voltando. E Ele vem buscar uma igreja obediente, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vem buscar uma igreja cheia do amor dEle. Será que nós, irmãos, estamos ligando para os nossos irmãos? Eu falo isso toda terça-feira. Toda terça-feira eu falo isso. E no final desse mês, terça-feira que vem, eu vou falar uma verdade. Uma verdade que está acontecendo na nossa célula. Nós temos que viver o que nós pregamos. Não, se eu estou pregando e eu não vivo o que eu estou pregando, isso é heresia. Isso não agrada a Deus. Temos
O Senhor deixa na sua santa e gloriosa palavra um alerta, um ensinamento. Orai e vigiai. Nós temos que estar orando sem cessar, como diz a palavra do Senhor lá em Filipenses, e temos também que estarmos vigiando a nossa conduta, as nossas atitudes. Amém? Ouvir a leitura da palavra do Senhor, o rei humilhou-se diante de Deus. Irmãos, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Como é bom a gente redescobrir a palavra de Deus. Nessa época, o rei Josias, o sacerdote, trouxe o livro da lei para ele. E através desse livro, o momento que ele leu para a igreja, para o povo de Israel, houve um quebrantamento. Então, vamos lá. O valor da oração. O valor da oração foi importante papel no avivamento ocorrido ao tempo de Josias, quando ele foi rei de Judá e de Jerusalém. Ainda jovem, ele começou a buscar o Senhor, segundo a Crônica 34:3, consciente da idolatria existente em seu país, e lutou contra esse pecado e destruiu todos os altares. Irmãos, nós temos que estar destruindo os nossos altares. Como eu prego toda terça-feira, não sou hipócrita, todos nós temos um pinguinho de idolatria, temos. Eu não sou melhor que os irmãos, eu sou mais pecador que os irmãos. Apenas sou o líder da célula e estou aqui para alertá-los, né? Porque a própria palavra de Deus nos fala que nós seremos cobrados com maior rigor. Então, eu tenho que ensinar o que a Bíblia ensina, não coisa da minha cabeça. Amém? Vamos continuar com o estudo aqui. Ouvir a leitura da palavra do Senhor, o rei humilhou-se diante de Deus. Versículo 19. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Irmãos, no versículo 19, 34, 19, quando ele ouve a palavra, quando ele lê, ele ouve a palavra, ele rasga as vestes. Naquela época era se humilhar diante de Deus, quebrantamento de coração. Hoje nós não rasgamos a nossa roupa, nós rasgamos os nossos corações. A igreja desse século está precisando de um verdadeiro quebrantamento. O mundo está chorando. Em plena pandemia, eu estou vendo cristãos, Deus me mostra nas orações e eu vejo nas redes sociais. Cristãos que não estão indo para a igreja, não estão assistindo o culto online, e Deus vai cobrar. Deus vai cobrar com toda certeza. Irmãos, é hora de nós como igreja estarmos com nossos corações quebrantados, é hora de estarmos orando e buscando o Senhor. A palavra de Deus nos fala que os demônios têm temor e tremor, eles não podem ouvir o nome de Jesus. Mas tem muito cristão
que, desculpe eu falar, que está brincando de crente. Não tem temor e nem tremor do nosso Senhor. O nosso Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e Ele está lá dos céus, como diz a palavra de Deus, contemplando os homens bons e os homens maus. Ele está contemplando as nossas atitudes 24 horas. Amém? Depois, reuniu todo o povo e leu diante da multidão a lei do Senhor. Versículo 30. 2 Crônicas 34, 30. Diz assim: E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E isso trouxe um grande avivamento espiritual. Então, o rei Josias, não está falado aqui no texto bíblico, depois os irmãos leem com mais atenção aí na Bíblia, ele quando ele leu a palavra, o livro da aliança, do livro da lei, essa palavra trouxe um grande avivamento espiritual para todo Israel. É a palavra do Senhor que traz avivamento para as nossas vidas. Se nós não estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos sendo avivados. Avivados são aqueles que leem a palavra de Deus, que leem a Bíblia todos os dias. Amém? Concluindo, meus queridos irmãos, o que isso nos ensina? Eu peço para os irmãos fecharem os olhos, vamos refletir o que isso nos ensina. Irmãos, eu coloco agora diante do altar a vida de cada irmão, primeiro a minha vida e a vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha sondar os nossos corações nessa noite, Papai. O que nós estamos fazendo como igreja aqui em plena pandemia, Senhor? Quantas vidas sendo ceifadas, quantas vidas indo para o inferno, Senhor? O que nós como igreja estamos fazendo, Senhor? Será que nós estamos fazendo realmente a sua vontade? Será que realmente nós estamos propagando o teu evangelho, Papai? Será que realmente nós temos esse teu verdadeiro amor, o amor por vidas, o amor ágape, ao qual o Senhor deixou o exemplo legado, ao qual tua Santa Gloriosa palavra nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito aqui no mundo, 100% homem, 100% Deus. Todo o sofrimento, todas as aflições que ele passou aqui foi como homem. Por isso que ele é misericordioso e todos os milagres que ele realizou aqui, realizou como Deus. Ó Deus amado, que o Senhor venha trazer um avivamento nas nossas vidas, Senhor. Porque nós temos uma ferramenta, as redes sociais para propagar o teu evangelho. Nós temos o telefone para estar ligando para os nossos irmãos, mas nem isso nós estamos fazendo, Senhor. Que o Senhor venha aquecer os nossos corações nessa noite. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações nessa noite, Papai. Em nome de Jesus, que essa ministração dessa noite tenha falado aos nossos corações. Mas agora, voltando aqui para o estudo, irmãos, vamos realmente saber o que nós aprendemos com isso. Primeiro,
que sem a palavra, então, irmãos, que sem a palavra de Deus não há avivamento. O que traz avivamento é a palavra de Deus. Se nós não lemos a Bíblia com entendimento, nós não seremos uma igreja avivada. E como é que uma igreja quer subir com o Senhor se ela não está avivada? Se está avivada em outras coisas e não na palavra de Deus. Irmãos, esse é o nosso manual de vida. Esse é a Bíblia Sagrada. Quer conhecer Deus? Só conhece Deus quem lê a Bíblia. É esta palavra que traz avivamento para as nossas vidas, amém? No Salmo 119 fala: a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que nos guia, irmão. Segundo, e também nos ensina que pretensos avivamentos que eles se fundamentem nas Escrituras, na verdade, não procedem de Deus. Irmãos, o que está sendo falado nisso daqui é que tem certas igrejas aí que tem pretensão de trazer avivamento para suas igrejas. Só que esses avivamentos, se eles não tiverem alicerçados na palavra de Deus, que não provém de Deus, não são verdadeiros avivamentos, são movimentos. Não podemos confundir movimentos com avivamentos. Hoje nas igrejas, em algumas igrejas aí, ou várias igrejas, está tendo movimento. Gritaria, dança, barulho, mas isso não é avivamento. Gritaria, isso não é avivamento. Avivamento é quando realmente nós, como cristãos, conhecemos a palavra de Deus. Isso nos traz avivamento. O verdadeiro avivamento é quando lemos a palavra de Deus com entendimento. O grande avivamento é quando nós oramos e jejuamos. O grande avivamento é quando nós temos intimidade com o nosso Senhor, com o Espírito Santo de Deus. É quando o reino de Deus vem sobre a nossa casa, onde há o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento nas nossas vidas, irmãos. Não podemos esquecer da palavra de Deus. Não podemos esquecer, lá em Mateus 4, Jesus Cristo, depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali no deserto ele foi tentado pelo diabo. O Senhor foi tentado na alma, no espírito e na carne. Satanás sabia que o Senhor estava ali há 40 dias em jejum, sem comer e sem beber água. O que Satanás fala para o Senhor Jesus? Se realmente tu és o filho de Deus, transforme aquelas pedras em pães. Jesus Cristo respondeu para Satanás: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, concluindo, o Senhor venceu o diabo no deserto pela palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro avivamento para as nossas vidas, amém?
A ministração está encerrada essa noite. Curve suas cabeças, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, eu coloco diante do altar a minha vida, a vida de meus irmãos em Cristo nessa noite. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha derramar a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos corrigir, venha nos ensinar, porque somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Sem ti não somos nada. A tua palavra nos fala que nós somos pequenos gafanhotos, somos tão pequeninos diante de ti, Senhor, da tua grandeza, soberano Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos tocar nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, papai. E que o Senhor venha nos trazer esse avivamento dos céus e que nós venhamos ser obedientes à tua santa e gloriosa palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua santa e gloriosa palavra. E em nome de Jesus, papai, que na sua vinda nós estejamos aprovados. É o que nós oramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada nessa noite. E até terça-feira que vem, se o Senhor não vier buscar a sua igreja. Em nome de Jesus, um grande abraço, meus queridos irmãos.